pessoal, eu vou estar ajudando vocês aí a programação na parte do módulo emissor e receptor de radiofrequência. Como funciona esse módulo, né? Esse módulo trabalha na frequência de 433 MHz. Ele tem três terminais aqui, ó, o primeiro de GND, VCC e data. A tensão que você pode aplicar aqui, ela é de 5 a 9 volts, assim como aqui, ó, 2 VCC e um data. Então você pode usar o próprio Arduino para alimentar ele com 5 volts aí, que vai funcionar direitinho, não vai ter problema nenhum contra isso. Bom, no seu módulo lá, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um Arduino e conectar ao módulo emissor, assim como o Arduino no módulo receptor. Mais ou menos como está nesse vídeo aqui, ó. No começo eu coloquei o potenciômetro, o botão e o Arduino. Então você consegue alterar aqui a configuração analógica pelo botão, pelo potenciômetro, uma configuração digital pelo botão, e tudo isso manda para o seu emissor de radiofrequência aqui, ó, de RF. Bom, eu alimentei ele pelo USB do computador, e do outro lado eu tenho um outro Arduino, um motor, um LED e um relé, e a nossa antena de RF433, que é essa aqui, ó, que é aquela que eu estava mostrando agora há pouco no vídeo para vocês, que seria essa antena aqui, ó. Do lado esquerdo o transmissor, do lado direito o receptor. Bom, no código você vai ver aqui, ó, que eu consigo ter o status, se o LED está ligado, se o LED está desligado, e qual que é a rotação que eu tenho no motor também. Eu coloquei 3 velocidades de rotação, então rotação alta, rotação baixa, eu consigo ligar e desligar o LED por aqui, e você vai conseguir enxergar isso funcionando à distância aí, ó. Então, ó, eu posso apertar lá o botão, soltar, e eu vou ter aqui o sinal de LED ligado, depois vai ter LED desligado, desligado, ligado, desligado. Eu vou conseguir ligar e desligar o LED à distância e ter o feedback aqui. Assim como o LED e o relé que eu coloquei na plaquinha também. O motor é a mesma situação, eu posso ter aqui no motor um controle de velocidade. Eu vou mostrar para você daqui a pouco como funciona. Então aqui, ó, ele dá o feedback de velocidade do motor e o motor começa a ter o giro aqui de velocidade. No programa do emissor, no programa de envio, o que eu fiz? Eu vou pegar esse programa aqui, vou mandar para vocês pelo WhatsApp e a biblioteca também. Para adicionar a biblioteca, você vem aqui em Sketch, incluir biblioteca, adicionar a biblioteca em zip, vai selecionar a sua biblioteca, no caso essa aqui, eu escolho e ele adiciona em zip aqui para mim. Depois que ela aparecer em zip, você vai poder encontrá-la aqui, ó. HX, VirtualWire, todas as internet foram que eu utilizei. Ou exemplo delas, se elas tiverem também, por exemplo, ó, emissor, ó, receptor, enviar, cliente, tudo. Bom, o que eu criei aqui nas primeiras linhas foi o seguinte: incluí a biblioteca, habilitei a programação no ponto H, criei um potenciômetro da entrada analógica A1 e coloquei ele como inteiro, coloquei uma variável A para o potenciômetro, um botão e um estado de botão, um valor do botão e um valor do potenciômetro. Daqui a pouco eu vou explicar para que serve isso aqui. Então vamos fazer um comentário aqui, ó, para você já saber. Isso aqui que ele faz, configura potenciômetro para entrada analógica A1. E aqui é estado da entrada analógica. Pode colocar aqui como leitura. Aqui seria configuração, botão, no pino digital 2. E aqui seria o estado do botão. Essas duas aqui são variáveis de envio. Para não ficar enviando várias vezes o botão, eu coloco uma para verificar o botão e uma para verificar o potenciômetro. Aqui o que eu fiz? Eu habilitei
a transmissão de RF. Eu coloquei o serial, a velocidade dele, para a gente conseguir enxergar isso no monitor serial. E eu coloquei o botão como entrada. Tudo bem até aqui? Bom, eu poderia colocar aqui também, sem problema, no pin mode, o pot como input também. Aqui eu posso falar que é potenciômetro como entrada. Mas não faz diferença se eu colocar. Bom, eu coloquei um delay de 50 milissegundos, que é o tempo de espera entre um envio e outro. Então aqui seria o tempo de espera. O estado do botão, isso aqui é a leitura. Leitura de estado. Acho que isso para você é tranquilo. E aqui eu criei uma lógica de condição aqui, ó. Minha condição é o seguinte: se o botão estiver em 0, ele vai mandar o número 1 no byte 24. Se eu tiver o número 1, o estado do botão for 1, ele vai mandar o número 2 no bit 24. Se, aí eu coloquei aqui o potenciômetro menor que 200, entre 200 e 400, entre 401 e 800 e maior que 800. Então eu coloquei alguns estados do potenciômetro para controlar o motor. Por exemplo, no primeiro estado aqui, que ele é menor que 200, eu quero o motor desligado. Então eu coloquei aqui que o motor ele vai estar desligado, tá vendo aqui, ó? Maior que 200, menor que 400, eu coloquei que o motor vai estar em primeira velocidade, uma velocidade menor. Maior que 401 e menor que 800, ele vai estar na segunda velocidade. Maior que 800, ele vai estar aqui na velocidade máxima, ou terceira velocidade. E eu coloquei números, então, por exemplo, para indicar que eu apertei o botão, coloquei 1. Para indicar que eu não apertei, é 1. Para indicar que o botão está apertado, eu coloquei 2. Para indicar o primeiro estado do motor, eu coloquei 3. A primeira velocidade eu coloquei o número 4. A segunda velocidade eu coloquei o número 5. A terceira velocidade eu coloquei o número 6. E aí fechei aqui o programa, tá vendo? O que é esse aqui, ó, MySwitchSend? É o envio via RF433, que é essa biblioteca que a gente colocou aqui em cima, ó. Tá chegando? Bom, e o valor de B é o seguinte: o que seria o valor de B? O valor de B é o valor do botão, e o valor de P é o valor do potenciômetro. Para ele não ficar num loop de ficar enviando e travar o meu emissor de RF, eu coloco o seguinte: toda vez que ele enviar uma vez, ele coloca na variável o valor 1. Se o valor já estiver em 1, quer dizer que ele enviou, então eu não fico enviando de novo. A mesma coisa aqui, ó. Se eu enviei o número 2, ele coloca no valor da variável botão número 2. E aí, se ele tiver diferente de 2, ele faz. Se ele não estiver diferente de 2, ele não faz. Aqui é a mesma coisa, ó. Então aqui, ó, é diferente de 3. Quando ele fizer, ele vai colocar o número 3. Depois que ele tiver com valor em 3, ele nunca vai fazer essa rotina mais. O que isso me garante? Que uma vez que eu mudei o estado do botão, ele só vai mudar de novo depois que eu apertar ou tiver um outro estado. Eu vou pegar aqui e fazer o envio para vocês enxergarem aqui, ó. Então, porta, seleciono meu Arduino, vou fazer download. O que eu vou estar fazendo agora para mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eu vou estar nessa primeira placa operando esse potenciômetro e esse botão nesse emissor aqui, ó, para mostrar para vocês. Então, voltando aqui ao Arduino, eu vou ligar o serial e agora eu estou apertando o botão, ó, botão ligado, botão desligado, apertei e ligou. Se ele mudou de estado, ele mostra, mas se não, ele não mexe nada. Mexi de estado, coloquei a primeira velocidade do motor, coloquei na segunda velocidade, vou desligar o motor, ó. Desliguei o motor, vou colocar na primeira velocidade, segunda, agora eu vou colocar na máxima e deixei, ó, tá vendo? Ele envia os números só se tiver alguma alteração física, ou seja, se fisicamente eu mexer em alguma coisa aqui, senão ele não vai enviar nada. Assim como o botão, ó. Botão ligado, aí soltei, botão desligado. Botão ligado, soltei, botão desligado. Potenciômetro, mexi nele, ele vai mandar.
Esse envio, ele acontece cada vez que eu tenho uma alteração de estado. Por isso que eu tenho que habilitar isso aqui, ó, habilitar a transmissão de RF. Esse 10 significa que eu usei o pino 10 no HT12. Então lá na saída, que é o data dele, que é esse terminalzinho aqui, ó, que a gente tem no vídeo, que é o terminal de informação data, eu coloquei no pino 10 do Arduino. Então eu vou colocar aqui, ó, pino 10 do Arduino. Vou salvar alterações para vocês verem aqui. Vou fazer o download para vocês verem que esse programa ele funciona. Vou habilitar e fazer mais um teste. Então aqui, ó, eu tenho o botão ligado, botão desligado, liguei o motor, liguei, ó, tenho o controle. Se eu não mexer em nada, ele continua no status. Então ele só muda se eu tiver uma alteração de estado aí para mim. Bom, agora eu vou fechar aqui. Eu vou enviar esse código para vocês no grupo lá do WhatsApp de vocês. Eu vou fechar e vou ver o código de recebimento. O código de recebimento é para essa parte da placa aqui, ó, segunda parte da placa, onde eu tenho o receptor de R, eu tenho aqui, vou colocar um pouco para cá, o motor, o LED e o nosso relé. Então eu vou mostrar para vocês a programação dela aqui, que também é bem tranquila. Então aqui no começo eu incluo a biblioteca, depois que eu incluir a biblioteca, eu coloco o LED no pino 10, o relé no pino 7 e o motor. Então aqui o que eu estou fazendo? Estou declarando os pinos, correto? Aqui eu estou colocando, o que é esse valor? É o valor recebido pelo módulo RF433. E aqui o que eu fiz foi configurar os pinos como entrada barra saída. No caso nosso aqui foi tudo como saída. Então eu tenho o LED como saída, o relé como saída e o motor como saída. Serial begin, configuração, velocidade do monitor serial. Delay é o nosso tempo de envio, que eu vou colocar aqui. E aqui eu estou habilitando a biblioteca de a função de envio. No void loop eu vou fazer o seguinte, que o valor, o que seria esse valor? Esse valor é o valor recebido pelo módulo, é o que o outro enviou pelo módulo para a gente. Ele é a leitura desse valor. E aí eu falei o seguinte, quando esse valor for 1, ele vai colocar serial print LED desligado e vai escrever na saída do LED desligado e o relé desligado. Quando ele receber o número 2, ele vai colocar LED ligado, LED high e relé high. Da onde vem isso? Isso aqui vem da segunda parte do nosso programa. Vou abrir aqui para vocês enxergarem. Vem da segunda parte do nosso programa, que é o código de envio. Ó. Então, olha aqui, ó. No código de envio lá, eu tenho aqui enviar 1. Quando ele envia 1, ele desliga o LED. Quando ele envia 2, ele liga o LED e liga o relé. Quando ele envia aqui 3, significa o que pra gente aqui, ó? 3, 4, 5. Significa para nós 3, motor desligado. Então eu vou colocar aqui o 3, motor, na logic write, 0. Aqui no 4 significa o motor a primeira velocidade. Então eu coloquei no analógico write, coloquei 100. E aqui eu coloquei 180 e aqui velocidade máxima eu coloquei 250. Ah, professor, eu poderia colocar 255? Pode colocar 255. Então o que faz essa parte do código? Essa parte do código controla o LED e o relé. E o que faz a segunda parte do código nosso aqui? Ele controla a rotação do motor. No caso aqui é no sentido de velocidade, tá? Então aqui eu tenho velocidade 0 do potenciômetro, ponto 0 do potenciômetro, que eu declaro aqui.
eu tenho o ponto 1, que é a primeira velocidade, a segunda velocidade e a velocidade máxima aqui, que é essa parte do vídeo que eu mostrei para vocês aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Controle do motor. Aqui eu tenho aqui o controle, peraí, deixa eu ver a parte que tá. Aqui, ó. Eu tenho o status, se eu liguei, se eu desliguei o LED, ó. O que eu fiz aqui, ó, segunda velocidade, terceira, tudo isso ele vai guardando e mostrando aqui para vocês, tá? Então essa parte aqui, eu vou enviar o programa de envio e recebimento. Com isso aqui você consegue fazer a emissão e o recebimento via RF433.